Muito bem, 7h34, de volta ao vivo, sempre aqui na Folha FM, também em nosso streaming no Face, onde você participa aí conosco, interage, faz a sua participação aqui no programa, desde já agradecendo a você, internauta, os ouvintes da Folha FM, ao vivo também no YouTube, no Instagram da Folha FM, e daqui a pouco esse programa estará em podcast. Logo mais 17 horas, reprise na Plena TV, hoje no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Temos o prazer de receber aqui o Márcio Nogueira, que foi candidato a prefeito em São João da Barra e vem para comentar aí com a gente, né, sobre a cidade, sobre essa questão do processo chamado, né, Candidatos Laranja, e também uma projeção para 2022. Márcio, prazer recebê-lo aqui no programa, seja bem-vindo e bom dia. Bom dia Arnaldo, bom dia a você, Nogueira, bom dia a todos que estão nos acompanhando neste momento. Quero agradecer o convite que vocês fizeram, para mim é uma satisfação muito grande estar aí participando com vocês nessa entrevista, e gostaria de dar um abraço a todos que estiveram, mandar um abraço a todos que estiveram acompanhando comigo na minha corrida aqui à Prefeitura de São João da Barra, as pessoas que estiveram comigo na parte administrativa, foram pessoas que foram muito importantes para mim. A minha família, que me deu total apoio. Eu nunca pensei na minha vida que eu um dia viria a ser um candidato, e nasceu isso no meu coração, vi como se fosse realmente uma missão, e estamos aí nessa luta. Hoje eu sou uma pessoa que tenho dupla cidadania, né? Sou um campista, nasci aí em Campos, mas o meu coração se apaixonou pela cidade de São João da Barra e fiz muitas amizades aqui. Então eu quero agradecer a todos que confiaram no meu projeto, que confiaram em mim para me dar esses 17%, eu ficar em segundo lugar em uma eleição muito difícil tanto para mim, que não tinha ainda vivido essa experiência, como também um momento de pandemia que nós estávamos vivendo, e ainda continuamos ainda essa situação, mas foi o momento da pré-campanha, da campanha, estava em um auge bem maior essa pandemia. Então eu não era conhecido no distrito em geral de São João da Barra. Então, para eu me fazer conhecido em uma pandemia dessa, então não foi uma tarefa tão fácil, não. Mas nada na nossa vida é com facilidade. A maioria das pessoas sabem que eu fui camelô, comecei uma vida que não é fácil. Por isso quero mandar também um abraço para as pessoas aí do camelódromo, as pessoas que são camelô, também já fui camelô aí em Campos. Um abraço a Samuel que também foi camelô junto comigo. Nós saímos, Samuel Atacado e Varejo, e nós saímos junto na época do camelódromo e partimos para uma vida empresarial. Mas eu tenho um carinho muito grande por todos que estão, que hoje vivem como camelô, sei das dificuldades deles. Foi um momento muito difícil também para o comércio, como Arnaldo falou aí, a dificuldade que existe mediante essa pandemia, dos ônibus lotados, tudo acontecendo, mas tudo acabava caindo na conta do comércio, e os comerciantes, as pessoas, os ambulantes, muitos deles dependem do dia a dia. Então foi um momento muito difícil, por mais que nós entendíamos que era necessário, aquele momento, nós ficarmos isolados, pararmos, mas um questionamento que eu sempre levantei foi a questão de que para nós ficarmos parados em casa, nós precisávamos de um apoio, de um suporte, que o poder público poderia naquele momento estar estendendo as mãos para que nós pudéssemos honrar os nossos compromissos, que é muito duro, suas contas vencendo, as pessoas pensando que as duplicatas, as coisas iriam parar, mas as empresas, os fornecedores fizeram também compromisso com as fábricas, então não tinha como eles parar essa engrenagem. Então
o compromisso existia dentro de um geral. Então, ficou bem difícil para nós ficarmos parados e sem ter, naquele momento, um suporte para realmente conseguir controlar essa situação. Mas Deus esteve no controle de tudo. Quero também aproveitar esse momento e falar também do local que eu sou de Campos. Eu sou nascido ali no Parque Rosário, no Parque Aurora, ali próximo ao Parque Aurora, onde hoje eu passo com meus filhos, e é Arthur Bernardes ali, onde tinha os campinhos de futebol, ali o campo do Unido, do Guarani, do América, Portuguesa, Rui Barbosa, e muitos em Campos. Às vezes a gente, Márcio Nogueira, aí às vezes as pessoas não associam que eu sou o Marcinho, que eles conheciam lá, que jogava no Cantagalo. Então nós brincávamos de bola lá, já fiz uma dupla de ataque com o Chico Maravilha, que jogou no Goitacás, ele em uma fase já veterano já, mas eu tive esse prazer de jogar com ele. Então sou ali da Rua Prudêncio Bessa, Rua Nova. Um abraço para minha mãe, que é aí da Rua Nova. Meu irmão é pintor de automóvel aí em Campos, tenho 2 irmãos que são pintores aí. O Marquinhos, que trabalha ali na Rua Larga, é o meu irmão mesmo, um amigão, baixinho, arretado, mas moleque bom. O Maru ali na São Jerônimo. Então nós temos ali a minha família, uma família bem, que me apoiaram muito. Não puderam votar em mim porque eles são eleitores aí de Campos e eles não puderam votar em mim, mas a torcida era muito grande, muita gente torcendo por mim, e principalmente quando você tem um apoio da família torcendo por você, e eu acreditava até o finalzinho ali que dava pra gente. Eu não entrei de qualquer maneira. Às vezes as pessoas, por eu não ter me envolvido na política, as pessoas às vezes pensam que nós somos algum aventureiro. Mas tudo que eu entro de forma organizada, entro de maneira determinada. Então, é um pouquinho da minha história de vida, de superação, e por isso eu vim como candidato a prefeito de São João da Barra, e só tenho a agradecer a cada voto que eu tive. Hoje encontro com as pessoas nas ruas, e eles falam: eu não me arrependo de ter votado em você, porque eu não perdi o meu voto, porque eu votei consciente. E se tem alguém que fez uma campanha limpa, eu fico tranquilo para falar isso, fui eu. Fiz uma campanha honesta, uma campanha limpa, de maneira séria com as pessoas, sem fazer promessas de algo que eu não poderia cumprir. Então, com todo o planejamento, no qual não fizemos um plano de governo copiando de ninguém. Por mais que nós estávamos vivendo o momento da pandemia, nós fizemos por videoconferência. O professor Alcimar foi, e até hoje tem sido, uma pessoa muito importante para mim dentro da política, porque me deu todo o suporte, conhecimento necessário para que nós juntos fizéssemos um plano de governo. Então foi tudo pensado em número, quanto que a Prefeitura de São João da Barra arrecada, quanto que poderia ser investido em cada secretaria. Então foi tudo muito bem analisado. Então eu fico tranquilo por saber que nós fizemos um trabalho bem feito, no qual foi muito reconhecido pela própria população. Perfeito. Márcio, com relação à própria campanha mesmo, né? A primeira vez que a gente conversa assim, publicamente em relação à sua primeira experiência enquanto candidato. Você já pontuou aí várias questões do desenrolar dessa campanha, construção do plano de governo, mas desde aquela época as pesquisas internas já mostravam o favoritismo de Carla na disputa, e Carla uma vez, eu entrevistei Carla em 2012, né? Acho que foi em 2012 essa entrevista eu fiz na época o SJB Online, que hoje nem existe mais. Nós fizemos uma série em vídeo, e aí no intervalo das gravações eu lembro, isso eu não esqueci nunca em política, e Carla parou para um cigarrinho, e ela falou assim: perder reeleição é muito difícil. O político perder a reeleição, ele tem que estar muito mal para perder a reeleição. Então, até mesmo no espírito político, de uma frase que eu ouvi dela lá em 2012, eu sabia que para ela também era uma questão de uma campanha mais fácil. E no meu ponto de vista, a campanha ficou ainda mais fácil dessa divisão da oposição. Conversamos sobre isso na entrevista que fiz com todos vocês, candidatos lá em São João da Barra, conversei com todos da oposição,
quanto a isso. Mas às vezes para analisar é melhor a distância, né? Quando o tempo passa, você olha para trás para ver o que aconteceu. Hoje você se arrepende da forma que foi conduzido aquele processo? Acha que poderia ter feito algo melhor de uma composição da oposição para aquela disputa? Eu não me arrependo, não vou usar a palavra arrependimento, porque eu em nenhum momento eu não deixei de ser flexível a haver essa união. A questão toda é que às vezes as pessoas não sabem o desenrolar de tudo que tem por trás de uma união. E entrou vários fatores ali no qual acabou dificultando nós termos essa união. Mas eu acredito que nada acontece aqui embaixo da terra mesmo sem a permissão de Deus. É porque teve que ser dessa maneira, e eu vejo que a parte minha eu fiz em todos os aspectos. Mas tinha candidatos que já estavam se posicionando, dizendo o quê? Que não se uniria de maneira nenhuma. Então, é como eu até falei em outra entrevista, sem ser aqui na Folha, até na Rádio Gruçaí, de que eu respeitava a questão das pessoas terem esse desejo, de ter esse sonho de virem como candidato. Surgiu isso também. Nós viemos São João da Barra nunca tinha tido uma eleição com 6 candidatos, que eu saiba não, só se teve lá bem atrás, mas eu nunca vi aqui uma eleição com 6 candidatos. E eu fiquei até muito feliz por a gente ter ficado em segundo lugar em uma eleição dessa, que não é uma eleição fácil, como você bem colocou. Quem está no poder, dificilmente, quem vem para uma reeleição, é difícil ela perder uma eleição. Então, a minha parte, ela foi feita dentro de tudo o que estava. Quem me conhece sabe que eu sou aberto ao diálogo, eu tenho flexibilidade nas coisas, não sou aquele cara, não, comigo tem que ser assim, eu sou o candidato. Quando eu comecei até a pensar em ser candidato, eu não me coloquei como candidato. Nós começamos a nos reunir como um grupo, no qual começou ali eu, o Felipe, meu filho, o Max, o professor Alcimar, e ali foi chegando as pessoas, foi chegando o professor Fernando Antônio, foi chegando várias pessoas, formadores de opiniões aqui, pessoas, professores, querendo nos ajudar, entendendo que nós tínhamos um projeto para São João da Barra. Então, ali nós fomos colocando, vendo a possibilidade de repente, nesse grupo surgir algum nome para vir disputar a eleição. E dentro disso aí, quase nenhum deles quiseram participar disputando. Então, eu vi que era como se fosse uma missão que Deus me deu, que eu deveria vir como candidato. E eu me coloquei à disposição tanto do grupo, como me coloquei à disposição de São João da Barra. Me coloquei, por isso eu vim, até o último momento eu estava andando nas escolas, andando em tudo, acreditando na minha vitória. Eu acreditava até o final na minha vitória, por mais que era difícil, que era uma luta, como você bem falou, todo mundo já esperava a vitória dela, mas eu vou até o fim, até os 45, e se tiver prorrogação, eu estou lá até o fim. Então eu acreditava na minha vitória. Agora, nessa questão da eleição, São João é muito... E aí eu falo de uma pessoa que acompanha a política de São João da Barra muitas vezes por dentro, desde 2012, né? São João é muito carente de uma oposição, né? A oposição de São João da Barra é muito fraca, pelo menos desde esse período de 2012. Quem seria a oposição de São João da Barra? Seria ainda o grupo do ex-prefeito Betinho Dauaire, com o deputado Bruno Dauaire, e que são acusados, e eles já responderam isso aqui várias vezes, de só participarem do processo, de só aparecerem para o processo eleitoral e não nos outros anos. Existe essa mancha que é colocada para a família Dauaire, e eles sempre, Nogueira, a gente fala sobre isso aqui toda vez que entrevistam deles, e eles botam a posição deles. Então existe essa lacuna aí de um nome da oposição. O seu grupo político conseguiu fazer um vereador, que é o vereador Cacá, o grupo da última eleição, assim como o grupo do Betinho conseguiu mais uma vez eleger o Franques. E o governo Carla passa por um período, talvez, de menor avaliação positiva dentro da cidade. Existe uma insatisfação, você vai aos locais, você conversa com as pessoas, você vê que existe uma insatisfação. Muitas vezes até impulsionado pelo baixo número de nomeados no governo. Então, quanto menos pessoas estão no governo, menos pessoas para defender o governo.
Então você percebe que há essa lacuna mesmo da espera de uma pessoa da oposição, e você, como empresário, tem conseguido conciliar e se colocar como essa pessoa, já que foi o segundo colocado na última eleição municipal? Tenho sim, tenho até a própria população, eles têm, que até os que votaram em mim e até os que não votaram hoje, quando eles encontram comigo, os que votaram reafirmam que votariam em mim, e aqueles que não votaram em mim falam que se arrependem de não ter votado em mim. Então, eu vejo que eu hoje sou essa oposição, no qual aceitei até o convite, acredito que você ainda vai me perguntar com respeito a eu ter ido para o PDT, mas eu aceitei até ir para o PDT, e um dos motivos é um projeto que nós temos, tanto para agora como pré-candidato a deputado estadual, mas é um projeto que nós temos para São João da Barra. Então, eu acredito que nós vamos vir de uma maneira bem melhor do que nós disputamos essas eleições agora de 2020. Agora, em relação a esse ponto que eu levantei, de uma possível, já que a gente não tem aferição em pesquisa, mas é impressão, né? Eu costumo ir a Atafona toda semana, no mínimo só no final de semana, mas normalmente eu vou durante a semana também, e aí eu vou a Atafona, vou a São João. Apesar da pandemia, as flexibilizações estão acontecendo, você acaba encontrando com mais pessoas, e eu percebo, não tenho nenhuma pesquisa quanto a isso, que há uma insatisfação, volto a dizer, muitas vezes impulsionada pelo baixo número de nomeações, porque a própria Carla falou no discurso dela em Barcelos que ela só nomeou, por enquanto, 15% dos cargos comissionados. Então, muitos aliados dela, inclusive, estão fora do governo, e aí gera uma certa reclamação. Essa impressão que eu tenho de que é um momento de avaliação muito ruim para o governo, Carla, que sempre foi muito bem avaliada, está passando por um momento de dificuldade de avaliação, é mesmo que você tem nas conversas que você tem com as pessoas? As pessoas demonstram isso? Isso, o pessoal tem demonstrado, e eu tenho, assim, a gente vê que a cidade ela continuou dentro do que eu tinha de proposta para São João da Barra. A gente vê que continua a mesma coisa, a gente não vê a cidade gerando emprego, nós não vemos uma saúde de qualidade, então continua a mesma coisa. E nós falamos de uma cidade que em 2020 fechou em aproximadamente 410 milhões. Então a cidade de São João da Barra é uma cidade que faz inveja a vários municípios. Então a gente vê que há a possibilidade de se fazer muito mais por São João da Barra. Mas infelizmente as pessoas, a gente vê que o que acontece, você bem colocou aí, às vezes a pessoa quando é nomeado, quando resolve um problema dele em si particular, ele já toma uma posição com respeito a defender, a não a querer desconstruir ou falar alguma coisa. Mas você vê que é uma coisa que afeta o nosso município, porque uma das coisas que me fez até vir como candidato foi eu sair da minha zona de conforto, porque graças a Deus hoje, Deus me concedeu eu ter a minha vida estabilizada, tenho meus filhos, tenho netos, tenho a minha casa, eu tenho minhas coisas organizadas, tenho minhas lojas, mas quando a gente vê em um olhar geral, a gente vê que nós temos uma população muito sofrida. O que eu tenho de currículo na minha loja é coisa absurda, de pessoas pedindo emprego, e você fica assim, às vezes eu fico em mal situação, porque quando uma pessoa me entrega um currículo, ele acha que ele é a única pessoa bola da vez, aí quando ele vê uma pessoa lá na minha loja, ele já fica até às vezes tendo um sentimento de que eu não dei prioridade àquela pessoa, mas é porque eu não vou falar com ele a quantidade de currículos que eu já tenho e de pessoas que já estão na frente. Então a gente vê assim, é uma cidade que quase não gera emprego, é uma cidade que acaba tendo essa dificuldade na parte de saúde e continua a mesma situação. Então, mas eu não acredito que é isso que tem feito mudar a opinião das pessoas. Eu concordo plenamente com você, eu acredito que a opinião começa a ser mudada quando as pessoas acabam não sendo beneficiadas. E é um olhar que eu vejo totalmente errado, porque aí a gente nos tornamos muito egoístas, pensando só em resolver o nosso problema, enquanto ao nosso redor tem muita gente sofrendo. E eu posso falar isso porque eu rodei, eu fiz as minhas caminhadas, eu andei bastante, e eu vi como que as pessoas estão sofrendo. Então, eu vejo que pode ser feito muito mais por São João da Barra.
Se a gente fizer uma gestão séria, comprometida, com honestidade, as pessoas vão realmente serem beneficiadas. Bom, são 7h54, a gente combinou de fechar esse bloco 7h55. Só para fechar então, Márcio, e aproveitar esse gancho do Arnaldo também, esse feed aí que ele colocou, a avaliação sua sobre Carla e também desse mandato, da eleição passada. O Betinho esteve aqui recentemente, e Betinho da Wire, e afirmou que está de volta ao jogo. Foi até um termo que ele utilizou, uma frase que ele cunhou: estou de volta ao jogo. É para 2024, claro, não está se falando de eleição, está se falando de política. E aí política tem que ser feita no dia a dia. A eleição é logo ali, né? Como é que é? Próxima eleição, se Betinho de fato vier como cabeça de chapa aí, que é o que ele pretende, anunciado aqui. Como é que fica para você? Como é que você avalia isso? Porque a Carla está fechando o mandato dela, vai fechar naturalmente, claro, né? Mais um mandato, a reeleição, como ela mesmo disse ao Arnaldo, é muito difícil perder a reeleição, mas por outro lado tem um desgaste também de mais um mandato. Também a partir, como é que você soma isso tudo aí e vê positividade para você? Mas eu vejo que todos nós temos o direito realmente de querer e tem vontade, como você falou aí, de voltar ao jogo, e nós estamos aí também dentro desse jogo e vamos disputar uma eleição, dentro que uma eleição limpa, que foi o que eu fiz. As pessoas às vezes confundem, achando que a pessoa se torna um rival dentro da política, mas nós não somos inimigos de ninguém. As eleições acabaram e eu tenho amizade com as pessoas que concorreram do lado da prefeita, os que estavam concorrendo do lado dos outros candidatos prefeitáveis, e eu não tenho, graças a Deus, problema com ninguém. Mas nós entramos em Campos com a nossa missão, com o nosso objetivo, e vamos para uma disputa no qual eu me entrego para realmente ganhar as eleições. Muito bem, 7h56, então vamos ao intervalo rápido, a gente volta na sequência para conversar mais com o Márcio Nogueira, empresário e foi candidato a prefeito em São João da Barra, ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, num oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional.